Então, né, vamos primeiramente dar as boas noites a todos, né, e a todas, né, e aí, as boas-vindas à nossa segunda webconferência, né, da C de Gestão de Projetos, da especialização em Gestão Pública, e a professora Renata também, se quiser dar as boas-vindas para os alunos, para os nossos estudantes. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, nos encontrando para essa web aí de gestão de projeto. Então, nessa segunda parte, né, do nosso livro e da nossa web também, a gente vai focar um pouquinho mais sobre o gerenciamento e em como elaborar, né, um projeto, né, como é que se faz esse gerenciamento desse projeto e como é que se elabora, quais são as partes principais que precisa, né, para a elaboração de um projeto. E ainda nessa segunda parte da nossa webconferência, a gente vai ter um palestrante que vai trazer um pouquinho mais sobre a prática dele, né, a prática do dia a dia da elaboração de projetos, tá? E a gente inicialmente vai lembrar vocês um pouquinho sobre as nossas datas, tá? A gente vai prorrogar a nossa data da nossa atividade avaliativa 1 como uma forma de recuperação dessa atividade até o dia 10/10, né, que é o primeiro questionário, a primeira atividade avaliativa. No dia de hoje, a gente vai ter a nossa segunda webconferência e a nossa segunda atividade avaliativa. A gente vai explicar para vocês mais para o final dessa nossa web agora, né? No final dessa primeira parte. Lembrando vocês, né, que a gente tem a nossa primeira avaliação, a avaliação de primeira chamada, no dia 22/10. A de segunda chamada para aqueles casos previstos no PPC, né, e no guia do estudante, no dia 31/10. E para isso vocês precisam mandar um requerimento para a coordenação para poder fazer a avaliação de segunda chamada e avaliação de recuperação no dia 7/11, para os alunos que precisarem fazer a recuperação. A gente, né, no nosso plano de ensino, estava trocado as duas atividades. A atividade processual 1 estava como atividade processual 2 e a atividade processual 2 estava como atividade processual 1, tá? Só um detalhezinho ali no nosso plano de ensino, que os pesos estavam trocados. Então, o questionário 1, que é aquele que já estava aberto, ele vale 20%, tá, pessoal? E essa atividade 2 que a gente vai abrir no dia de hoje, ele valer 30% e ele vai ser uma atividade que a gente vai se basear nos projetos, dois projetos governamentais, tá? Então, agora efetivamente entrando, né, na gestão de projetos, né? O que que no nosso livro, né, qual é o conteúdo que a gente vai apresentar no dia de hoje. Então, né, essa nossa segunda parte do livro, a gente não fez a divisão como nos outros livros, né, nos outras UCs, na maioria das UCs. A gente fez um livro só e a gente fez a abertura em duas partes, tá? Então, essa segunda parte do livro, ela começa a partir do item 7. Então, é o item 7, o 7.1, o 7.2, o 7.3 até o 7.6. E ele apresenta para vocês algumas partes sobre o gerenciamento de projetos e algumas partes que são importantes, né, serem incluídas dentro de um projeto para que seja feito esse gerenciamento de um projeto, né, de uma forma adequada, tá? Então, a gente vai apresentar para vocês essas 6 partes, né, para que vocês entendam melhor como é que funciona e como é que isso ocorre dentro do gerenciamento de projetos, tá?
Então, assim, o PMBOK, né, que é a versão anterior, não essa versão atual, que é a de 2021, na realidade são 10 partes, né, efetivamente, que é o escopo, os indicadores, os riscos, a parte interessada, a equipe do projeto, o cronograma, os recursos e os orçamentos. Mas aqui a gente traz 6 áreas que são efetivamente as 6 áreas principais que vocês que são concisas e que são as mais importantes para serem apresentadas dentro de um projeto. Então, para o desenvolvimento do projeto, a primeira parte e a mais essencial é que se defina os objetivos, né? Tanto geral quanto específico. Por que que isso é importante? Porque sem saber aonde vai se chegar, o que que é essencial dentro do projeto, né? O que que é o objetivo? O que vai se fazer dentro do projeto? Aonde se quer chegar com aquele projeto? Então, esses objetivos, eles são essenciais para se guiar dentro de um projeto, né? Então, eu e a professora Renata, a gente dá aula de metodologia também, né? Que é uma área que está muito ligada ao gerenciamento de projetos. Então, a gente diz para os nossos alunos, quando a gente dá aula de metodologia, que a parte principal dentro da metodologia é o quê? Definir o objetivo, porque o objetivo é o quê? É o guia dentro, né, do projeto. Então, ele é essencial. Um objetivo geral e específico dentro do projeto bem definido vai fazer com que o projeto seja um projeto excelente, tá? Então, tanto, né, esse tema quanto os objetivos, o escopo, ele é essencial que seja bem definido para quê? Para poder guiar esse projeto de uma maneira adequada, tá? Em relação também à qualidade, né? Como é que funciona, né, esse gerenciamento da qualidade? Esse gerenciamento, né, ele visa atender que esse nível do produto e o serviço ele atenda à qualidade específica requisitada pelo cliente, né? Então, o objetivo é satisfazer essa entrega. Então, isso vai atender lá o que está requisitado dentro do objetivo. Então, né, existe tanto um planejamento que foi verificado e solicitado ali dentro do objetivo, depois o gerenciamento dessa qualidade e o controle dessa qualidade, né, que se monitora, né, essa parte do que foi planejada anteriormente, tá? Em relação ao escopo, o escopo ele já tem uma estrutura um pouquinho mais diferente, então ele visa atender o que se tem, né, ali no objetivo. Então, por isso que a definição do objetivo é tão importante, né? Ele está ligado diretamente com a definição do objetivo. Sem o escopo, sem a definição do objetivo bem definido, né, não se consegue ter a execução do escopo. Por quê? Porque o escopo, né, ele tem essas perguntas. Ele tem que entender o que é, como, por quê, para quê, onde, quando, quantos e quais. E isso como é que vai ser entendido? Com o objetivo, tá? Então ele vai entender qual é o produto e qual é o serviço que o projeto visa atender, tá? E também isso é feito pelo gerenciamento. Então ele tem o planejamento, né? Que vai entender como é que isso vai ser gerenciado. Depois tem as coletas dos requisitos. Depois a definição do escopo, tá? Depois, criar o EAP, que é o quê? A definição de quais são as tarefas, as subdivisões, né, que vão ser, quais são as partes gerenciáveis dentro daquele projeto e a validação do escopo, tá? E depois se monitora quais são as partes, as subpartes que vão ser realizadas. Nesse caso, né, o gerenciar e o controle são feitas de uma maneira simultânea, tá? Agora, em relação à parte dos indicadores,
é importante a gente entender, né, que os indicadores, o que que os indicadores são? Os indicadores, eles são uma medida que elas devem ser elaboradas desde o início do projeto. Eles são importantes, né? Importantes para captar informações relevantes para retroalimentar o projeto. O que que é retroalimentar? Eles são informações que elas podem ser fundamentais para modificar o projeto se forem necessários. Então, como é que funciona? Os indicadores, eles vão indicar o que precisa ser modificado dentro do projeto. Eles auxiliam no monitoramento do andamento do projeto, né? E na tomada de decisão do que vai ser feito ao longo desse projeto. Por exemplo, né? Ele vai indicar se o que está sendo feito está de acordo com o que foi planejado ou não. Isso vai de acordo, por exemplo, ali com a questão da qualidade, se a qualidade está sendo feita, se o escopo do projeto está adequado, ou não, né? E isso pode, esses indicadores, eles podem ser elaborados tanto de uma maneira qualitativa ou quantitativa, né? Quando se ouve essa palavra qualitativa, quantitativa, pode parecer assim um bicho de sete cabeças, mas é uma palavra simples, né? O qualitativo, o que que seria? Seria algo que vai ser traduzido em não números, né? Algo que não seria números. Por exemplo, quesitos que são não numeráveis. E o quantitativo seriam quesitos que sejam números, tá? Então, vamos, por exemplo, exemplificar, né? Os quesitos, um indicador que seja quantitativo. Por exemplo, a quantidade de produtos que está sendo produzidos, tá? Ou então a quantidade de pessoas que são necessárias para aquele projeto. E um indicador mais qualitativo seria algo no sentido de a qualidade está sendo atendida, a qualidade está boa ou não, tá? Então seriam indicadores assim. Ali no nosso livro da nossa UC, tem alguns textos complementares que ensinam um pouquinho mais sobre indicadores. É claro que, assim, indicadores é algo realmente muito complexo, para a elaboração é algo que precisa estudar um pouco mais a fundo e realmente, se vocês forem se aprofundar dentro da área da elaboração de indicadores ou da gestão de projetos efetivamente na área de indicadores, a gente indica que vocês realmente leiam a fundo sobre essa parte de indicadores, tá? Em relação aos riscos, né? Então, os riscos, o gerenciamento de riscos, ele depende, né, de uma análise e de uma identificação desses riscos e como é que eles estão dispostos dentro do projeto, ao longo, né, desse projeto. Então, como é que funciona? Primeiro, é entendido uma análise, é feito uma análise de como um mapeamento, né, de quais são os riscos, né, e o quanto eles podem afetar o projeto, né? Então, alguns riscos, eles têm um baixo impacto dentro do projeto e outros têm um alto impacto. Então, pode ser necessário fazer esse tipo de mapeamento, né? Baixo, médio ou alta probabilidade de ocorrência, né, ou fator de influência de um risco dentro desse projeto. E aí, a partir disso, é feito um planejamento dessa resposta, né, em relação a cada um desses riscos, né, e a necessidade da implementação e do monitoramento desses riscos durante o ciclo de vida do projeto, tá? Então, cada um desses riscos ele pode ter afetar maior ou menor, em menor grau, o projeto, tá? Então, é feito um planejamento de respostas de cada um desses riscos que foram mapeados dentro desse projeto, tá?
E agora eu passo a palavra para a professora Renata, ela vai explicar as partes interessadas. O microfone, professora. Obrigada, professora Fernanda. Então, dando continuidade, né, ao que a professora estava falando, nós temos as partes interessadas no projeto. E quem seriam essas partes interessadas? Seriam as pessoas, ou grupos de pessoas ou organizações que estariam ali, que podem estar sendo impactadas, né, por esse projeto, e estão ali de repente para ajudar, para auxiliar, né, para que o projeto realmente aconteça. Pode passar, professora, por favor? E daí aqui nós temos um slide a seguir, que a gente tem algumas dessas pessoas que podem estar, né, sendo interessadas, como algum patrocinador, algum investidor que vai estar ali dando um apoio financeiro, né? O gerente funcional, gerente de projeto, o gerente de programa, que vão estar ali em função de chefias para estar orientando, sendo a pessoa responsável por estar gerenciando o projeto, né? A equipe do projeto, ou seja, as pessoas que vão estar ali executando as tarefas, né? Os fornecedores e parceiros que são ali instituições ou pessoas físicas que vão estar fornecendo, né, instrumentos, produtos, serviços, matérias-primas, né, vai depender do projeto. O governo e órgãos regulamentadores que vão estar ali fiscalizando, auditando, regulamentando, né, para que o projeto realmente aconteça, sem comprometer nenhuma parte legislativa, nem ambiental, nem social. Enfim, né, as normas têm que ser seguidas, é importante. Os sindicatos que vão estar ali, de repente, defendendo as pessoas que fazem parte do projeto, e os clientes e usuários, que são as pessoas que vão estar ali sendo beneficiados e utilizando aí do projeto. Pode passar, professora? Como também, além das pessoas interessadas, nós temos a equipe do projeto, né? Que são as pessoas que estão ali executando. Então, quem faria parte, né, dessa equipe do projeto? Então, nós teremos um gerente geral, né, que vai estar ali incentivando a participação de todos, o gerente do projeto, né, que é a pessoa que tem a responsabilidade pela condução, o gerente funcional, que é o responsável, né, pela execução das tarefas, das atividades, e os especialistas, que são aqueles que vão estar executando. Poderemos ter outras pessoas fazendo parte, né, do projeto? Poderemos, né? Esses são os principais, vamos dizer assim, são as pessoas que em todos os projetos vai ter alguém, né, com alguma dessas funções, mas poderão existir outras. Pode passar, professora, por favor? Outra questão bem importante, né, é o cronograma. Então, para que a gente tenha um bom resultado no projeto, é importante que a gente tenha tudo planejado, tudo organizado, né? Cumpra os prazos, e para que isso possa acontecer, é importante ter
esse cronograma, sabendo quais são as atividades que precisam ser executadas, quanto tempo eu tenho para executar cada atividade, quais atividades podem ser realizadas simultaneamente, quais atividades que primeiro têm que ser executadas para que depois outra possa ser executada. Então, ter isso mapeado de uma maneira clara, de uma maneira bem objetiva e até simplificada, se for possível, né, para que todos realmente possam entender e compreender, é fundamental para que a gente tenha um bom resultado no projeto. Pode passar, professora, por favor? E para finalizar, a gente tem a questão dos recursos e orçamentos, né? É importante também que a gente faça, né? Mapeie quanto de recursos a gente vai precisar para que esse projeto possa ser implementado, né? Quanto que a gente vai dispõe para gastar, né? Em cada tarefa, em cada etapa, as pessoas vão ser pagas ou o trabalho dessas pessoas é voluntário, né? Se eu não tenho o recurso suficiente, às vezes eu vou ter que economizar em alguma etapa ou vou ter que deixar algo de lado. Então, é importante que a gente tenha consciência do montante geral, né, de recursos que a gente precisa para ir atrás desses recursos, né, para lutar realmente pela quantidade necessária de recursos. Pode passar, professora, por favor? E diante, né, dos recursos que a gente necessita, a gente precisa fazer um orçamento, né? A gente tem que definir exatamente os custos e detalhar, né? E prestar contas, né? Quanto que eu gastei em cada atividade, uh, agregar qual o orçamento que eu tenho para cada tarefa, para cada coisa que eu vou fazer, né? Se eu não tiver não souber quanto de recursos eu possuo, se eu não fizer uma gestão desses recursos, se eu não tiver um controle desses recursos, ou eu vou gastar demais, ou eu vou gastar de menos. Então, é muito importante que a gente tenha esse controle, né? Que é o que a gente faz todo dia. A gente recebe um salário no final do mês. Se eu não cuidar, vai chegar no final do mês, eu vou gastar mais do que eu recebo, né? E no projeto não é diferente. Então, eu tenho que ter isso muito bem controlado, registrado, para que no final o meu orçamento fique dentro da minha disponibilidade de recursos. Pode passar, professora. Eu não sei se agora tu quer falar da atividade 2. Tanto faz, professora. Se quiser, eu posso falar. Pode falar então, por favor. Tá bom, então. Então, essa atividade que a gente elaborou, ela é um pouquinho diferente, né? É um questionário, mas ele é um pouquinho diferente dos outros questionários que vocês estão acostumados a fazer. Ele tem um formato diferente, por quê? Porque vão ser duas páginas que vocês vão ter para fazer. Vai ser uma página para um projeto e outra página para outro projeto. O que que vocês precisam fazer? Tem um link, né, nessa atividade. Antes de vocês entrarem, vocês precisam ler esses dois projetos, né, que são dois projetos governamentais. Então, vocês leem esses dois projetos e aí vocês vão iniciar essa atividade. E aí fiquem atentos, porque cada uma dessas páginas de questionário corresponde a um dos projetos. Então, as perguntas, né, correspondem
a esses projetos que estão dentro, né, dentro desse link. Então, vocês precisam ler o livro didático e também ler esses projetos previamente para poder entender essas perguntas que estão sendo feitas sobre ele, tá? Então, vocês podem retroceder essas páginas, tanto uma quanto a outra, só que não se confundam, as perguntas estão sempre referenciadas ao projeto tal, ou ao projeto de inovação, ou ao projeto parlamentar, tá? Então, são dois projetos especificamente, só cuidado para não se confundirem. Vocês têm duas tentativas de resposta e cada um desses projetos são 5 questões, tá? Totalizando as 10 questões, né? Valendo 1 ponto cada uma, tá? Eu acho que ficou claro, não sei se vocês têm alguma dúvida, e se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse questionário, também a gente está ali disponível, né, para esclarecer para vocês durante esse período, ali pelo chat ou também por e-mail. Acredito que seja isso, em relação ao questionário, esse segundo questionário, né, que é sobre a pesquisa que vocês vão precisar fazer. Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Acredito que não. Nosso palestrante, eu acredito que já deve estar na sala, pelo que eu vi. Ah, tem uma dúvida sobre onde é que os projetos estão disponibilizados, tá? Ali na própria atividade, né, no link ali no corpo da apresentação do questionário, tem 2 links, vai ter os 2 links desse projeto, tá? Assim que eu vou mostrar para vocês, fica mais fácil, só um minutinho. Acho que vocês conseguem ver aqui a minha tela, né? Do Google Chrome. Não? Agora sim. Tá. E aí aqui tem a atividade, né? Aqui, por enquanto, vocês ainda não conseguem ver, mas assim que a webconferência finalizar e a professora Renata, a gente já vai deixar disponível para vocês. Aí aqui vai estar a atividade para vocês entrarem e aqui vão estar os 2 links para vocês acessarem os 2 projetos, tá? Aí um dos projetos é esse Parlamento Jovem de Matão e o segundo, Laboratório de Inovação no Setor Público, tá? Então, aí vocês vão clicar nesse link, tá? Esse é um dos links. E aí vocês vão ver essa entrevista que ele fala sobre o projeto. E aí essas perguntas ali vão ser sobre tanto o livro da UC quanto essa entrevista que vai ter. E o outro link é esse outro link aqui, que é o Laboratório de Inovação, tá? Do setor público. E aí as perguntas vão ser sobre tanto esses 2 projetos que tem aqui, tá? E aí vai estar disponível aqui. Só tomem cuidado para não confundir. As perguntas de um é de um e a pergunta de um né, são de cada um. E a gente deixou bem especificado ali nas perguntas, tá? Que uma pergunta é de um e a gente tomou sempre esse cuidado, né, professora Renata, para estar sempre se referindo
a cada um dos projetos que está ocorrendo para não ter essa confusão. Então, a pergunta tal se refere ao projeto tal e a outra pergunta se refere ao outro projeto, tá? Até eu sugiro, né, que vocês não troquem de páginas para não confundir, né, que vocês realmente respondam o primeiro projeto, aí quando acabar, vão para a próxima página, que daí vai ser do outro projeto, né? Não tem tempo, vocês podem ficar quanto tempo vocês precisarem, né, para responder as questões, tá? Não fique trocando, porque senão vocês vão acabar se confundindo, tá bom? Isso, e aí assim, as perguntas sobre cada projeto vão estar numa página só, vocês não precisam ir trocando as perguntas. Aí, por exemplo, a pergunta do primeiro projeto vai estar tudo numa página só para vocês responderem, tá? Aí depois vocês trocam de página, respondem todas as perguntas do outro projeto, tá? Não precisa ir trocando, tá? Não precisa ir trocando de página. Então, a gente fez dessa forma para ficar mais fácil e vocês não se confundirem na hora das respostas, tá? Pessoal, enquanto o nosso palestrante não inicia com a sua palestra, se alguém quiser ir tomar uma água, né, ir no banheiro, alguma coisa assim, aproveite esse tempinho, né? Professoras, Porque. Oi. opa, boa noite. Eu só vou verificar se o Marcelo que está aqui é o Marcelo nome mesmo, se ele já está logado. Oi, sim, sim, já estou aqui. Ah, pode abrir tua câmera então, Ah, Marcelo, por então, favor. Tudo bem, mas pode pegar, o pessoal pode pegar a sua água aí, não tem problema nenhum. Professora, permita? Claro, Ô, professor Mar- Hamilton. Ô, Marcelo, boa noite. Boa Boa noite. noite a todos os estudantes. Muito obrigado pela presença virtual. Marcelo, deixa eu te apresentar as professoras que estão conduzindo a unidade curricular de gestão de projetos, né? A professora Fernanda Teodoro, cabelo crespo, tá? E a Uhum, professora Renata Reis, né? Reis, que está de óculos, são as duas professoras que conduzem. Eu uhum, estou aqui só para dar essa visão inicial, né? Elas vão fazer toda a condução, uhum. mas vai ficar muito à vontade aqui, tá? Depois a dinâmica, acho que talvez no finalzinho possa abrir para umas perguntas rápidas dos alunos, né, para poder responder sobre alguma Sem problema. questão que você vai trazer. Ok, professora Fernanda e professora Renata? Tá? Então eu estou aqui, mas estou apenas de espectador. Professora Fernanda ou Renata podem conduzir a partir de agora. Tá? Muito obrigado novamente, Marcelo. Fica à vontade. Tá certo. Só a respeito da apresentação em si, ela já está no sistema, eu não sei acessar, eu não quero acessar esse sistema aqui. Tá, Marcelo, a professora Fernanda vai te colocar como apresentador. Eu já Sim. passei para ela a apresentação. Agora que aparecer aqui, você vai assumir a apresentação e vai verificar que em cima vai ter Uhum. as setas de condução, né? Para ir para Tá, frente ou para trás, tá ok? Mas certo. qualquer dúvida elas vão esclarecer para vocês. E Obrigado. eu consigo também navegar na internet aqui, né? Correto? Sim, aí depois é compartilhamento. Tu tem que Ah, compartilhar a tua tranquilo. tela, tá? E aí fazer as mudanças. Mas eu acho que a professora também pode conduzir Eu isso, né, peço professora Fernanda? orientação aqui, sem problemas. Isso. Sim, Tá se ok? precisar, a gente auxilia. Tá certo, Tá então. bom. Fica com vocês agora, então. Muito obrigado. Professora Renata, pode apresentar o Marcelo? posso. Passa o slide ali que a gente Claro. botou. Então, pessoal, nós estamos aqui, né, com
é com muito prazer que a gente recebe, né, o Marcelo Silva, que é formado em Ciências Econômicas da UFSC, tem um MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, tem mais de 15 anos de experiência na elaboração de projeto para captação de recursos, é sócio proprietário da Fini Consultoria Empresarial, já atuou na Fiesc, integrou o Comitê Estatutário de Auditoria da Celesc e fez parte do Escritório de Gestão de Projetos de Santa Catarina e atualmente é assessor técnico da Secretaria Executiva de Aquicultura e Pesca e coorganizador do livro Inovação em Rede, como inserir uma empresa no ecossistema de inovação. Faltou alguma coisa, Marcelo? Essas foram as informações que eu mandei, mas de forma bem resumida, né? É, Mas o livro de inovação em rede, justamente eu participei nos capítulos de gestão de projetos e de elaboração de projetos, né, para captação de recursos. Durante meus 15 anos de experiência na Fiesc, ali eu dei o foco em elaboração de projetos, mas também atuei muito fortemente na gestão dos projetos. Então, acho que ajuda na experiência para esse momento de hoje. que bom. Seja muito bem-vindo e fique à vontade, tá bom? Tá certo. Só deixa eu me Eu achar vou, aqui no sistema, aqui, peraí, tudo eu vou certo. passar a Achei. apresentação para você. Só um Eu minutinho. já consegui botar para frente e para trás, eu percebi aqui. Não, peraí que agora sim você consegue colocar a apresentação para frente e para trás. Aí você tem que clicar ali no compartilhar Uhum. e aí só selecionar a apresentação que você quer compartilhar, que é a apresentação que já está carregada. Webex em Meeting, tá essa tela aqui, Aí tem ali arquivo, arquivo, opa. aí Arquivo, já tá ok, isso. Aí só selecionar o arquivo que eu já deixei ali carregado. ok. Aí se quiser compartilhar a tela, aí depois é só ali no compartilhar e escolher compartilhar qual a parte da tela que quer, qual é o aplicativo ou a parte da tela que quer ser compartilhada, Tá tá? certo, sem problema. Tá Mas se certo. precisar de ajuda, é só pedir que eu também auxilio na hora que for necessário. Ok, sem problemas, então. Então, só deixa eu me localizar aqui. O, o professor Hamilton conversou comigo sobre o curso de gestão pública aqui, e entre diversos assuntos na gestão de projetos aqui, um dos assuntos que ele falou era de gestão ágil, poderia ser compartilhado com os alunos, né? Mas eu resolvi falar um pouquinho mais sobre o modelo de gestão que é praticado hoje no Estado, certo? No Estado de Santa Catarina. Eu sei que os alunos de pós-graduação de gestão pública são de diversos órgãos diferentes, muitos já estão atuando, né? Outros não, mas aí pode ser da esfera federal, da esfera municipal, autarquias, né? Mas a experiência que eu vou compartilhar aqui é principalmente focada no estado de Santa Catarina, certo? E o estado é uma referência na gestão de projetos e depois vocês vão entender por quê, certo? Entre as metodologias e plataformas disponíveis aí no, no mundo, né, da gestão de projetos, existem diversas metodologias. Aqui eu fiz uma nuvem de palavras de algumas, né? Eu peguei umas 15 primeiras que veio na cabeça, assim, e, e a dúvida é, com toda essa sopa de letrinhas, qual é a metodologia mais adequada para fazer a gestão no Estado, né, dos seus projetos? Essa pergunta vai ficar para depois, certo? Eu vou entrar com alguns outros assuntos, alguns conceitos, e depois a gente vai voltar nisso. E mais para frente eu vou apresentar a plataforma que o Estado usa, que é bem legal, vocês vão gostar de ver.
essa lâmina aqui e a próxima, eu busquei com o secretário de Planejamento atual do Estado, que é o Edgar Ussui, né, que fala um pouco do nosso momento no Estado, né? A gente está em alguns indicadores em comparativo com os outros estados do Brasil. A gente está em primeiro em capital humano, primeiro em segurança pública, primeiro em sustentabilidade social, destino turístico, melhor, segurança ambiental, menor taxa de inadimplência, alfabetização, formalidade do emprego e trabalho, mais empregos formais e menor quantidade de dependentes do Bolsa Família. Esses aí são indicadores excelentes do nosso estado, mas, por outro lado, a gente tem uma série de indicadores que precisa melhorar. Então, esses aqui são alguns que se destacam de forma negativa, né? Não estão, assim, a gente não está representando tão bem no ranking esses aqui que eu estou colocando aqui, ó. 10º em sustentabilidade ambiental, potencial de mercado. A gente está mal a parte de educação, né, que é muito importante, né, para qualquer governo, tanto federal, municipal ou estadual. Está em 9º aqui é muito ruim para a gente, comparativamente, né? Então, tem diversos desafios aqui, né? Então, apesar de a gente estar bem em diversos indicadores, o Estado ser visto como referência em diversos indicadores, tem muita coisa para melhorar. E o que a gente precisa para ajudar a enfrentar esses desafios e tantos outros que não se apresentaram ali nesse levantamento feito pelo secretário de Planejamento? A gente precisa de planejamento e metodologia. Aí, essa figura aqui é um Lego enorme, né? Eu acho que alguns já devem ter visto isso em algum momento. É uma Torre Eiffel, ela tem 10.001 peças aqui. Imaginem vocês se eu entregasse para a turma aí o desafio de montar esse Lego, só que eu só entrego para vocês as peças em si. 10.000 peças, entrego e jogo numa mesa aqui para vocês. Quanto tempo vocês levariam para montar essa Torre Eiffel? Olha, talvez nunca, né? Porque imagina 10.000 peças misturadas, sem instrução, sem nada. Agora, se eu dividisse a turma aí em grupos, né, e passasse para vocês o manual, aí vocês conseguem de fato se organizar, né? Existe uma metodologia, existe um planejamento que houve lá atrás de alguém bolar esse manual, mostrar como se deve ser feito. Então, isso faz muita diferença na gestão de projetos. São aspectos que fazem realmente diferença e tanto essa analogia, né, que vai servir também para o dia a dia do gestor de projetos no estado ou em qualquer órgão público. Alguns benefícios aqui da gestão de projetos é a padronização de processos, o aumento da transparência, né, e prestação de contas, isso fica sempre disponível para a sociedade, um alinhamento com as demandas da sociedade, tudo isso são alguns benefícios, a redução de desperdícios e gastos desnecessários, a padronização dos investimentos estratégicos e a melhoria de contratos, da gestão de contratos e de fornecedores. Isso a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, até na plataforma, é muito legal, porque a gente consegue ver contrato a contrato, como é que está andando, se tem atraso, se não tem, se está gastando mais do que deveria, se as entregas estão acontecendo, tudo isso faz parte, apesar de gestão de contratos ser uma modalidade específica, que tem muitos profissionais que atuam especificamente nessa área, na gestão de projetos também a gente acaba passando por isso, não tem como fugir. Falando um pouco sobre o escritório, a realidade de gestão de projetos em Santa Catarina, assim, até 2013,
já existia muita maturidade de gestão de projetos, mas ela estava muito dispersa no Estado. Assim, cada órgão, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura, obviamente, para fazer estradas, para fazer presídios, hospitais, ela precisava com certeza de planejamento e gestão de seus projetos. Mas eram núcleos separados, com metodologias separadas, muita coisa em Excel, né? Até hoje se usa bastante Excel, mas não existia uma forma uniforme de conduzir isso no Estado. E muito menos a forma de trazer essa informação e consolidar essa informação como um todo, porque são inúmeros projetos no Estado todo, né? Vocês imaginam que cada órgão tem seus inúmeros desafios, né? Uma federação a FESPORT, por exemplo, tem uma série de desafios, tem que lançar os seus jogos abertos todo ano, jogos para pessoas com deficiência física todo ano, assim como a Secretaria de Educação tem que montar suas novas escolas, tem que criar seus conteúdos. Então, todo mundo tem seus desafios. Imagina juntar toda essa informação num lugar só. Então, era um mundo muito distante. Em 2013, surgiu um projeto numa gestão que era do então governador Raimundo Colombo, que se chamava Pacto por Santa Catarina. Esse pacto foi um investimento muito vultuoso que aconteceu. E pela primeira vez eles resolveram fazer uma gestão conjunta de todo esse investimento de uma forma mais estruturada. E aí surgiu o primeiro escritório de projetos que permeava diversas secretarias e era o escritório do Pacto naquele momento. Mais para frente, dentro desse contexto do escritório do Pacto, foi criado essa ferramenta que é o SICOP, que é o Sistema de Gestão e Planejamento de Projetos do Estado. Era uma plataforma que já era online, mas ela não é muito amigável, era restrita em termos de acesso, não é disponível para a sociedade, mas que já conseguia juntar diversas informações de todos os projetos e seguir um padrão específico. Então, em 2017, de 13 a 17, essa questão da gestão de projetos foi amadurecendo no Estado. Em 2017 foi criado o EPROGE, que é o Escritório de Projetos do Estado. E a partir de 2021, esse decreto se tornou uma lei, certo? E o EPROGE ficou consolidado desde então como um dos órgãos do governo do Estado, certo? Hoje ele faz parte da Secretaria de Planejamento, ele já saiu da Fazenda, foi para a Secretaria de Administração no governo passado, enquanto não havia Secretaria de Planejamento, e nesse governo voltou para a parte de planejamento. Então, o escritório de projetos, ele tem seus filhotes, que são os núcleos de projeto, certo? O escritório de projetos, ele é o órgão central que cuida da questão dos projetos no Estado, enquanto os núcleos de projeto, eles estão espalhados em diversos órgãos. Então, ele tem funções diferentes, eu já vou explicar isso para vocês, qual que é o foco de cada um deles, né? Mas hoje já temos 34 núcleos, certo? E para atender esses núcleos, hoje a gente tem 60 bolsistas no Estado, que foram resselecionados. Além desses bolsistas, tem assim, inúmeros gerentes de projetos que são de carreira do Estado. Então, é uma situação que saiu de ser uma política de governo para ser uma política de Estado, certo? Ela já não muda governo e o pessoal continua usando a estrutura do escritório de projetos, que isso que é uma coisa que
passou desse status de uma entrega de um governador ou de outro para ser uma entrega que todos os governadores se interessam. Então, foi uma conquista muito grande ao longo desses anos, desde 2013 para cá, esse crescimento do escritório de projetos. Então, ele funciona de forma articulada, certo? O EPROGE, que é o escritório de projetos, ele se comunica com todos os órgãos do governo através dos seus núcleos de projeto, certo? E o escritório é o PMO do Estado. Não sei se vocês já passaram essa linguagem dentro do curso, certo, professora? Já passaram? O que é um PMO? Não, a gente não se aprofundou em nas metodologias. Se Certo. quiser explicar para eles. Não, tranquilo, tranquilo. O PMO, a função do PMO, eu já vou passar aqui na frente aqui. Deixa eu passar aqui. A função do PMO, ela é uma função mais metodológica, certo? É a de difusão de metodologia, a questão de difusão de ferramentas, capacitações, a parte de integração das ferramentas, é tudo que diz o caminho que deve ser seguido na gestão de projetos. Ele orienta uma forma comum de fazer a gestão de projetos. Então, para que na Secretaria de Educação e na Secretaria de Infraestrutura e na Secretaria da Fazenda se siga uma só forma de fazer gestão de projetos e a gente consiga consolidar isso, certo? Precisa ter uma metodologia e precisa ser divulgada. Então, o PMO, ele tem esse papel específico, vou voltar aqui, e ele se integra com todos os núcleos de projetos através dessa difusão metodológica. Então, quando vocês ouvem o termo PMO, o EPROGE de Santa Catarina é um PMO de Estado, certo? E ele é uma referência nacional em termos de PMOs no setor público. Então, acontece muito benchmarking aqui em Santa Catarina, vem muitos estados vêm visitar, muitas autarquias, muitos municípios também vêm aprender aqui a forma de fazer, porque ele conseguiu ele conseguiu deixar claro que essa metodologia ela funciona dessa maneira que, como ela foi colocada, ela funciona de fato, né? Porque a gente já tem resultados que vocês vão conseguir ver aqui que são impressionantes, certo? Aí, voltando aqui à questão da metodologia que é usada dentro do Estado, entre todas essas que foram demonstradas aqui, o que o Estado não usa de forma oficial em seus projetos são as gestões, os projetos, as metodologias de gestão ágil. Isso pela característica dos seus projetos. As características dos projetos do Estado são projetos mais estruturantes, né? São projetos aqueles que têm investimento a médio para longo prazo. Os projetos do Estado demandam muito planejamento e não permitem muita margem de manobra dentro da execução do projeto. Precisa ser tudo licitado com tempo, tem toda uma burocracia por trás disso, certo? Quando que deve-se usar essas metodologias ágeis, né? Aí talvez já passaram um pouco sobre isso, né? Tem metodologia, uma que é muito difundida de metodologia ágil é o Scrum, né? O Scrum, por exemplo, eu utilizei já numa empresa privada minha, certo? Quando eu estava montando a empresa, eu apresentando para os outros investidores, a gente usava o Scrum e mostrava para eles a evolução semanal. Então, quando que a gente usa? Quando o projeto, quando assim os requisitos do projeto eles são mais imprevisíveis,
quando o projeto precisa de alterações regulares o tempo todo, a gente precisa ficar pivotando, mudando, certo? Ou quando a gente precisa dar um retorno constante, de uma semana para outra, já tem que dar o retorno para alterar. Então, para ter essa mobilidade, essa versatilidade, se usam essas metodologias ágeis. Mas o escritório de projetos, ele se atém mais nas metodologias tradicionais, né? Um parceiro grande do escritório de projetos é o PMI, certo? O PMI, eu não sei se vocês também já comentaram aí, o PMI é o Project Management Institute, né? O Instituto de Gestão de Projetos, ele é mundial, ele tem mais de 700 mil inscritos, certo? Associados ao PMI, são, na verdade, é uma grande associação de gerentes de projetos do mundo, né? E ele é dividido em capítulos, né? E em Santa Catarina existe o PMI Santa Catarina, e que é um grande parceiro, e as metodologias mais difundidas do PMI, elas estão dentro do PMBOK, né? O PMBOK vamos dizer, a bíblia da gestão de projetos tradicional. Então, o escritório de projetos utiliza basicamente a metodologia PMBOK, certo? Tudo que consta lá no PMBOK é utilizado e difundido, certo? Mas também com algumas, agregando também outras metodologias, não é restrito somente no que preconiza o PMBOK, assim como utiliza, por exemplo, o Canvas, né? Na elaboração do projeto, o Canvas ele já se torna bem interessante. PMBOK, claro, vai falar em premissas, tudo isso, mas quando a gente senta em conjunto com os stakeholders do projeto para discutir todos os aspectos que estão no mapa do Canvas, esses requisitos eles vão pulando assim na mente de todo mundo junto. Então a parte de comunicação ela acaba melhorando toda essa parte, esse momento de elaboração do projeto. Então é uma metodologia que, inclusive, eu aqui na Secretaria da Pesca estive utilizando essa semana aqui, né? Às vezes dá uma preguiça de utilizar mesmo, de seguir essa metodologia, já dá vontade de ir preenchendo o projeto da forma tradicional, mas sempre quando a gente senta e utiliza, é muito rico, certo? É uma coisa que eu posso compartilhar com vocês que é muito rico mesmo, principalmente porque, assim, a gestão de projetos, se tu for elaborar o projeto sozinho, ele consegue chegar no objetivo dele. Mas quando tu inclui outras pessoas na discussão e começa a fazer um brainstorming sobre cada uma parte do projeto, a parte de premissas, a parte de riscos, a parte de cronograma, de quais são os desafios para atingir aquele cronograma, isso enriquece demais o resultado do projeto, e a EAP acaba saindo muito mais rica, e aspectos que você não considerava em termos orçamentários aparecem também. Então, é muito mais rico fazer mesmo, utilizar o Canvas. Eu super recomendo. Eu não sei se vocês passam essa parte metodológica aí, mas o Canvas ele derivou de uma metodologia que é empresarial, certo? Ele era o Business Model Canvas, era uma metodologia muito focada anteriormente, quando foi criada, certo? Não para gestão de projetos, mas ele foi, a partir do momento que ele foi amplamente difundido no mundo dos negócios, né? Houve outras variações, e uma delas foi o Project Model Canvas, e que é esse que eu estou mostrando aqui na apresentação. Ele tem algumas variações que permitem que o foco seja mais na parte de projetos mesmo. Aqui, já passou aqui. Com essa parte de elaborações aqui, do uso do Canvas, e também da metodologia do PMBOK, alguns aspectos aqui saltam bastante, né? A questão dos requisitos ali que eu tinha comentado,
a questão das restrições, as premissas e os riscos são coisas que realmente não podem faltar. Assim, é uma além que sim, assim, se você for fazer a gestão de projetos de um jeito muito simplificado, certo? Você vai acabar sempre trabalhando na parte de custos, tempo, certo? Prazo, né? E escopo, certo? Mas esses outros aspectos aqui, eles são muito importantes mesmo. Nos 15 anos que eu trabalhei na Federação das Indústrias com gestão de projetos, eu consegui aprender que, assim, olha, essa questão de premissas e riscos tem que ser bem trabalhado mesmo, porque a dor de cabeça depois, quando você não pensa no momento do planejamento e da elaboração nesses aspectos, a dor de cabeça depois é muito maior, né? Então, é uma questão que é realmente fundamental mesmo. Eu estava lembrando agora, um, antes de entrar aqui na navegação da ferramenta aqui, que eu gostaria de fazer com vocês, né, de uma colocação que foi feita pelo Mário Trentin, né? Mário Trentin é uma referência na gestão de projetos no Brasil, mas ele também é mundial. Ele é um cara que já tem 5 livros publicados, e ele falou que o custo de fazer a gestão de projetos ele é relativamente alto, ele gira em torno de 6% do valor do projeto, e em projetos menores ele chega até 12%, que é bem elevado. Mas o custo de um projeto que é iniciado e não entregue, ele chega a ser 3 vezes o valor do projeto. Então, é uma economia que não compensa, assim, sabe? Mais vale prever esse custo do gestor do projeto, da gestão do projeto, incluir ele no próprio projeto em si, do que deixar de fazê-lo, né? Porque não fazer sai caríssimo. Agora eu gostaria de dar uma navegada com vocês aqui na plataforma do projeto SC. Vou mudar aqui a forma de compartilhamento. Então, vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Eu vou aqui. Essa aqui é a página do Projeto SC, que é a principal ferramenta do Estado para gestão de projetos, certo? Ela permite tanto a disponibilização da informação para a sociedade, que é o foco na transparência, também como a gestão de projetos individuais, quanto também a questão da gestão de portfólios de projetos do Estado. Então, eu vou primeiro entrar sem logar, Opa, deixa eu me deslogar da ferramenta, só um pouquinho aqui, que está com um usuário aqui. Deixa eu sair primeiro, para vocês terem uma ideia do tipo de informação que é disponível para a sociedade, tá? Aqui existe o início aqui, né? Pode consultar os diversos projetos do Estado. Então, por exemplo, eu gostaria de saber sobre a Ponte Hercílio Luz, né? Ponte Luz, Florianópolis. Você já tem diversos projetos relacionados à Ponte Hercílio Luz. Vou selecionar esse aqui, por exemplo, e aqui abre um projeto que é a questão é um projeto que aconteceu lá no início, né? É um projeto referência lá de 2014 ainda, que foi terminado somente em 2022, que foi a restauração e a reabilitação da Ponte Hercílio Luz. Esse projeto todo mundo conhece, demorou horrores, né? Mas a plataforma permite saber quanto que foi investido, né? Quando que iniciou, quando terminou,
a ideia geral do projeto, a situação geral do projeto, aqui está dizendo que a obra foi concluída, a ponte foi reaberta para tráfego de veículos. O objetivo que é colocado de forma... Ele é colocado... tem um nome para isso, né? O objetivo SMART. É um objetivo que a gente tem que ler, entender exatamente o que foi feito, independente do objetivo do projeto ser muito amplo, mas que você bata o olho e já consiga entender de fato o que está sendo realizado em cada projeto, certo? As principais entregas que estão colocadas aqui dentro da EAP existem, olha, pode haver 1000 linhas dentro de uma EAP, mas quais são as linhas que são importantes para a sociedade saber? Então, esses aqui são as principais entregas, são essas que são oferecidas para que o cidadão consiga visualizar. Ele permite também o georreferenciamento do projeto, onde a gente pode destacar exatamente o local onde está sendo feita uma obra, uma restauração ou qualquer tipo de investimento do Estado, e permite também diversos georreferenciamentos. Eu, por exemplo, estava fazendo um projeto agora que a gente vai fazer um investimento nos próximos anos da Secretaria da Pesca, e a gente estava definindo a entrega em 65 municípios diferentes. Então, esse mapinha aqui, que está aparecendo aqui como logado só na Ponte Hercílio Luz, está o mapa do estado plugado com vermelhinhos espalhados pelo estado todo. Então, fica bem interessante em termos de visualização e a compreensão também do cidadão para saber o que está acontecendo. Aqui a ferramenta também permite inclusão de diversas fotos, né, do que está sendo feito. E também tem a questão, a disponibilização da história de por que está sendo investimento, notícias. Aí tem link para todas as notícias que estão sendo oficiais, que estão saindo de cada uma das obras e projetos do Estado. Além disso, que também permite acesso aos vídeos que são feitos e tornados públicos pelo Estado. Isso seria nessa aba principal, né, do projeto. Mas ele também permite que o cidadão veja qual o motivo pelo qual foi criado o projeto, o público-alvo que ele se destina e também aspectos financeiros do projeto. Quanto que foi investido, quanto que foi contratado, quanto foi executado, quanto foi pago. E, além disso, permite também o acesso a contratos, aos valores contratados individualmente por fornecedor, né? por contrato. Dentro dessa obra de restauração, por exemplo, só a parte de serviços de montagem, certo? Da treliça espacial aqui, eu vou selecionar, e ele permite dizer que foi gasto para esse serviço específico um valor de 11 milhões, certo? E foi feito, esse serviço foi durante o mês de setembro até outubro de 2015. Então, deixa eu ver aqui, data de início, não, proposta, assinatura, desculpa. Data de início de outubro de 2015 a abril de 2016, que foi realizado esse serviço, inclusive colocando fotos desse serviço contratado. Chega nesse nível de detalhe, certo? E isso permite que o cidadão ele tenha uma visão bem ampla. Agora eu vou entrar aqui na plataforma com o meu login para vocês terem uma ideia da diferença também do que o gestor pode ver. Porque ali, como eu estava vendo, é uma forma mais ampla que fica disponível para a sociedade como um todo, certo? O gestor, ele pode, a princípio, já de início, ele pode filtrar todos os projetos por órgão, né? Aqui eu vou botar educação, aqui é educação. Vai filtrar a Secretaria de Educação. Se eu filtrar
essa secretaria aqui, ele já mostra que são 481 projetos, 10 bilhões de investimento, 8 milhões contratados, 4 milhões pagos, certo? E todos os projetos da Secretaria da Educação já estão disponíveis aqui, para a gente ir clicando de um em um e conseguir ter aquele mesmo tipo de visibilidade que eu mostrei para vocês, certo? Mas eu já vou mostrar outros aspectos também para vocês, mas vamos voltar na Ponte Hercílio Luz. Um tio aqui. Na Ponte Hercílio Luz aqui. Para mostrar que a consulta ela começa a ficar um pouquinho mais avançada, que a página inicial é igual, né? Mas a página geral, ela já permite saber quem é o gestor do projeto para um contato direto, eu consigo falar com ele diretamente por WhatsApp, quais são os outros membros da equipe responsáveis, quem são os stakeholders que estão atuando dentro desse projeto aqui, quem a gente deve levar em consideração. São coisas que a parte de comunicação do projeto, ela demanda muito esse contato. Então, já facilita bastante. Tu não precisa ficar ligando para um setor para ver quem está responsável por esse projeto, para saber uma resposta que muitas vezes eu preciso de uma comunicação direta, né? Então, a ferramenta permite isso, certo? A parte financeira, que estava mais simplificada antes, agora já é mais detalhada em termos anuais, certo? Quanto é que ela está sendo disponibilizado anualmente. A parte de contratos é semelhante ao que já aparecia para o cidadão, porque essa questão contratual ela já demanda uma certa transparência, né? Precisa dessa transparência. A única questão que adiciona mesmo é o comparativo entre o previsto e realizado, para saber se já saiu muito dessa curva, que é interessante para o gestor, né? A parte de cronograma, aí sim, você já deve ter trabalhado muito com, não sei se entrar nessa parte, nesse nível de metodológico ainda, mas projeto sem EAP não existe, né? Então, essa aqui é a forma como o EAP se apresenta na ferramenta, né? Ela permite que tu não só tenha as etapas aqui selecionadas separadamente aqui com os seus prazos, mas também tu consegue associar os processos dentro dessa etapa. Então, eu consigo entrar no sistema de gestão de processos do Estado, de gestão de gestão da comunicação do Estado e ver especificamente o que está acontecendo no assoreamento do DEINFRA, que é um assunto que está aqui na EAP. Então, eu posso ver exatamente o que está acontecendo aqui, entrar no sistema e ver o que está acontecendo, se tem uma diligência, se tem algum aspecto que está trancando o andamento disso. E a partir do momento que tu vê que o cronograma está se atrasando, tu consegue acessar diretamente o porquê, né? E também tem uma aba aqui, que é a parte de ocorrências, onde a gente vai lançando tudo o que está acontecendo, que está atravancando o projeto, e consegue fazer a gestão disso. A gente consegue, por exemplo, o processo de contratação aqui da iluminação teve um problema lá atrás. Então, foi determinado o que fazer, quando resolver, né, o que fazer para resolver, e aí, a partir disso, é criada já uma solução e tudo isso fica guardado no projeto, né? Então, fica guardado como informação do próprio projeto. Uma isso aqui são informações para a gestão individual do projeto, mas a gente também faz a gestão de portfólios, né? Como não só o PMO faz isso, como o próprio órgão faz isso. Então, existem vários dashboards onde a gente consegue monitorar de formas diferentes, de diversas modalidades, olhares diferentes,
o que está acontecendo nos projetos. Um que eu gosto muito, por exemplo, é o de rotina de análise. Vou mostrar para vocês como é poderoso aqui o dashboard. Eu vou filtrar aqui novamente a Secretaria de Educação aqui, tá? Se eu seleciono ele, o dashboard ele já se atualiza, certo? Ele está dizendo que dentro de todos os projetos da Secretaria de Educação existem 61 inconsistências e está dizendo exatamente onde está acontecendo inconsistências, certo? Se tem, por exemplo, assim, concluídas antecipadamente, não chega a ser um problema, mas atividades atrasadas pode ser um problema. Então, aqui já está dizendo quais são as inconsistências, e se eu clicar nela aqui, ela já vai dizer exatamente quais os projetos estão com esse tipo de inconsistência, e eu consigo acessar diretamente os projetos em si e entrar no sistema para ver cada um deles. Então, aqui para a gestão de portfólios é uma beleza, né? Tu consegue verificar tudo o que está acontecendo num grande olhar, assim. Claro que não é só isso, tem muita coisa por trás disso, mas eu queria mostrar para vocês que o Estado ele tem essa visão de portfólios, né? E inclusive tem uma aba aqui que é de portfólios, deixa eu entrar aqui. Essa aqui é uma visão de portfólios também, certo? A outra é para verificar o que está acontecendo de errado em diversos aspectos, né? Tanto na questão contratual, quanto na questão de atraso de equipe, tem diversas frentes que a gente pode analisar. Mas aqui a gente pode ter uma visão geral de todos os projetos de um determinado município. Por exemplo, olha, o governador vai visitar a cidade de Lages, certo? A gente pode filtrar aqui por Lages. E hoje, em Lages, a gente está com... existem 188 projetos, 88 desses projetos estão em andamento, certo? O investimento total aqui é de... Deixa eu ver... 1 bilhão 444 milhões, aqui só em Lages. Aqui tem os tipos de projetos, né? Por exemplo, aqui eles são de bens móveis. Eu consigo filtrar só esse tipo de projetos. Esse é um relatório bem dinâmico que eu consigo demonstrar, por exemplo, só de bens móveis aqui são 199 milhões. E aqui eles geralmente, quando você seleciona uma modalidade de projeto aqui, as atividades elas são relativamente, como eles seguem uma metodologia, essas atividades são em comum, certo? Então a gente pode ver que existem 44 que já terminaram a etapa de levantamento de necessidades e só um deles está em andamento. Em licitação, já tem 5 em andamento nesse momento e tem 3 que precisam iniciar. A questão de etapa da ordem de fornecimento, já tem 68 que já foram concluídas, 6 em andamento e 7 a iniciar. Então, aqui a gente consegue visualizar direitinho o andamento de cada um dos projetos. E toda essa informação, como eu coloquei aqui, ela é dinâmica. Se eu quiser saber dentro do levantamento de necessidades, dentro das licitações para aquisições, quais estão atrasadas, que precisam iniciar ainda, eu posso clicar nesse número 3, eles aparecem justamente os 3 aqui, certo? Então, a gente consegue atuar sobre a questão dos prazos, né? A gente consegue dar uma conversada com o gestor responsável e dizer, olha, vamos acelerar um pouquinho ali a questão da licitação. Então, isso nos permite uma margem de manobra, né? E a gente pode focar, como vocês viram aqui em cima, de diversas maneiras. A gente pode focar por portfólio, por órgão, por cidade,
por região. Então, depende muito do foco que o Estado quer dar, ele permite essa ação direta no resultado que ele quer. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, um pouquinho da realidade do Estado de Santa Catarina na gestão de projetos. Vocês viram que, para chegar a esse nível de maturidade, vocês devem imaginar que não é fácil, né? Principalmente pela questão de resistência, a questão que as pessoas estão acostumadas muito a fazer da mesma forma, então se adaptar a uma metodologia muitas vezes é difícil. Mas deixa eu dar uma parada aqui se eu parar de compartilhar, eu apareço na tela. É isso? Estão me vendo isso? Então a ideia era demonstrar assim em que pé estamos nesse momento, né? Hoje eu não estou mais no escritório de projetos, mas eu tenho uma excelente relação com eles ali até o momento. Sempre estou conversando com eles, apesar de não ser mais meu foco hoje. Hoje eu sou assessor da Secretaria da Pesca, Executiva da Pesca, que foi recentemente criada. Então, como partir do zero, precisava de gente que, que sabia lidar com projetos, né? Então, para partir do zero, a gente tem que ter muitos projetos. Então, essa é a ideia. E estou aqui disponível para vocês tirarem algumas dúvidas, caso tenham interesse. Então, a gente pode abrir para umas 5 perguntas dos estudantes. Uhum. Então, a gente vai abrir a inscrição ali pelo chat. Quem quiser fazer a pergunta, pode fazer a inscrição pelo chat. A gente vai abrir a pergunta para o Marcelo responder para a gente. Vamos lá, pessoal. O professor Hamilton quer fazer uma pergunta para ele? Faça, professor. Baixou a mão? Boa noite, Marcelo. Grato pela apresentação, esclarecedora, e com dados que nos deixam felizes em algum ponto em relação ao Estado, mas também, como você colocou, né, ao mesmo tempo preocupante com outros indicadores que estão negativos. Mas a pergunta em si, de forma geral, Marcelo, já no contexto da gestão de projeto mesmo, né? Pela tua experiência, qual é a maior dificuldade do gestor público ao lidar com a gestão de projeto? Olha, lidar, assim, a principal dificuldade é a cultura, a questão da resistência, né? Muitas pessoas que estão acostumadas com seus processos, as suas caixinhas, e não veem a situação como um todo, né? Porque muitas vezes a gente está lá num projeto de um hospital, certo? E o responsável pela licitação lá, ele não está vendo o contexto de um hospital e de quanto isso vai retornar para a sociedade, quanto aquele hospital está sendo esperado, tudo isso ele simplesmente pega e segue a fila, né? Segue a fila dos seus processos e não está tão interessado assim naquela entrega, né? Então, não existe assim uma forma de aculturar todos eles para aquele objetivo comum, porque eles têm seus desafios. Então, é um desafio manter os cronogramas, né, em função da alta demanda dos diversos setores do Estado. Assim. Então, esse é um grande desafio. Grato, Marcelo. Pessoal, nenhuma inscrição, professora? Estão todos acuados? Eu acho que sim. Eu queria fazer uma pergunta. Opa! Quem gostaria de falar? Podia perguntar? Pode Joana. sim, Joana. Uhum. Só um minutinho, Joana. Depois da Joana, tem uma pergunta do André no chat, tá? E depois que você fizer a sua pergunta, eu vou ler a pergunta do André. Ok. Eu trabalhei no governo do estado
E a gente utilizava muito a plataforma da Transfere Gov, né, para o monitoramento dos convênios federais que a gente tinha. Sim, sim. Era uma política voltada ao sistema prisional, então, na época, a gente tinha essa interlocução com o Ministério da Justiça. Sim. E o que eu via de muito entrave, às vezes, na execução dos convênios, né, e de uma certa forma, até na evolução desses projetos, era justamente a questão da lei de licitação, algumas burocracias do Estado nos processos licitatórios como um todo, né? Para aquisição de bens, de serviços, dependendo do que fosse, implantação de unidades, tudo que demandava um processo licitatório dificultava essa questão da execução dos projetos. Com essa nova lei de licitações, como eu já saí, você sentiu alguma melhora no andamento dos processos? Ficou menos burocrático? Conseguiu avançar melhor nesses projetos? Essa era a minha dúvida. Não, avanço sempre vai andando de forma, mesmo que seja um pouco mais devagar, vai avançando, né? Mas a nova lei das licitações, ela não facilita, tá? Ela não veio para facilitar, ela veio para direcionar muito mais a questão do planejamento da licitação. Ela prevê que tu leve muito mais tempo para fazer o teu planejamento do que de fato comprar. Então, se você fizer conforme eles estão orientando, seguir todas as etapas de planejamento, a licitação tende a sair bem, certo? Mas a questão é que as pessoas também têm que se aculturar em relação a essa mudança, né? Porque o pessoal geralmente gosta de fazer a toque de caixas, né? Resolver, né? Mas hoje não, existe uma exigência legal mesmo para que a licitação seja feita de forma muito mais madura. Obrigada, Joana, pela pergunta. Eu não sei se você vai saber responder, Marcelo, mas o André pergunta ali quanto tempo levou desde o planejamento até a implantação da plataforma de projetos. Olha, ela não dá para responder de forma direta, assim, porque ela foi fruto de modificações constantes. Ali, como eu mostrei para vocês ali lá no começo da apresentação, a primeira plataforma que surgiu foi o SICOP, né, que é o Sistema de Gestão e Planejamento de Projetos do Estado, certo? Essa plataforma ela ainda existe, ela está por trás dessa plataforma que hoje é disponível para a sociedade, que é mais amigável, mais bonitinha. Mas por trás, quando você está planejando o projeto, você ainda utiliza aquela plataforma antiga que é um pouco mais dolorida assim, de utilizar, né? Então, essas mudanças, a plataforma ela vive em constante mudança, assim, constante atualização, melhoria, e tem uma equipe ali que está sempre desenvolvendo, mas teve um período no qual saiu daquele modelo antigo para a nova plataforma, novo modelo que é mostrado ali, o verdinho, certo? Ali teve um ano de desenvolvimento, mas muito tempo antes de planejamento. Tudo bem? Tá, tudo certo. Agora tem uma pergunta do Lucas. Além da dificuldade por resistência à quebra de um projeto, de uma gestão por outra, isso é uma questão política. Pergunto como um gestor de projeto lida com as mudanças políticas que atrapalham o andamento de projetos. Olha, como eu falei, a gestão de projetos ela tem que ser vista como uma política de Estado, não de governo, né? Então, já existe nos governos, assim, em geral, eles têm que seguir o seu orçamento.
e o primeiro ano de governo de um novo governo, na verdade, o orçamento já provém da gestão anterior. Então, é de interesse, geralmente, dos novos governos também já apresentar entregas, porque eles não têm a capacidade de chegar desde o dia 1, definir um plano totalmente novo, certo? E redirecionar o seu orçamento de uma forma totalmente diferente do que já existia, porque existem as leis orçamentárias do Estado, né? Então já existe um certo direcionamento, já está ali contadinho para que destino eles estão sendo, para que uso eles estão sendo destinados. Então, no começo, nessa mudança, nessa transição, geralmente os projetos eles não são tão prejudicados assim. É mais uma questão de existe realmente uma quebra, assim, uma mudança de equipe, né? Até que as equipes se atualizem, né? Porque existe muita exoneração no momento de transição dos cargos comissionados e depois a nova nomeação. Mas, em geral, os projetos eles se adaptam, porque tem a questão do cronograma está definido, existe essa responsabilidade do Estado, o Ministério Público também tá acompanhando, são ações que estão transparentes para a sociedade, então não pode parar assim. Aí a gente tem mais duas perguntas e depois a gente vai encerrar. Aí a Juliana pergunta: da implantação para o contexto atual, a resistência dos servidores. Se houve resistência dos servidores? Não sei se a Juliana quer abrir o microfone e talvez explicar para o Marcelo. Bom, pelo que eu entendi, se da implantação para agora, se houve resistência dos servidores, muita resistência, muita resistência mesmo, assim, bem complexo, certo? Mas, assim, passando essas etapas de resistência, o pessoal vai vendo os benefícios também. E aí, a partir do momento que eles percebem o benefício disso, eles compram a ideia, meu Deus, é muito bom. Então, o principal, assim, para bater a resistência é tu ter um patrocínio dentro do seu órgão, né? Então, se você é um gestor de projetos, está querendo implementar metodologias, tudo isso, não parte lá de baixo, né? Fala lá com o gestor, conversa, mostra ali, mostra a ideia, e aí, a partir do momento que existe esse patrocínio, essa resistência vai caindo. Então, a minha recomendação é buscar patrocínios internos. E a última pergunta do Miguel é mais sobre como o projeto ocorre. Na fase de planejamento, todo gestor do projeto deve dar mais atenção às premissas, uma vez que deve se levar em conta os riscos para execução e sucesso, seja de curto ou longo prazo. Eu não sei se seria uma pergunta, acho que seria mais um comentário dele. Uhum. Então, eu acredito que isso, né? Talvez seria isso. Não, as premissas e riscos ali são fundamentais no momento da elaboração. Assim, mais do que levantamento de premissas e riscos, através dessas premissas e riscos, você levantar medidas mitigatórias desses riscos, né? Não adianta você dizer que existem riscos se você não se prepara para ter um plano A, B ou C em função da ocorrência ou não desses riscos, né? Então, essa que é a grande questão. O levantamento de riscos por si só, ele não define nada, não vai te ajudar em nada. Mas a partir do momento que você tiver um plano em cima de cada uma delas, daí a coisa vai para frente. Marcelo, o professor Hamilton, acredito que ele teve que sair, tá? Mas a gente agradece pela palestra. Ele me pediu para ele agradecer em nome dele, tá? Ele tinha um compromisso agora. A gente agradece, foi muito esclarecedora. Realmente, as metodologias ágeis, né, elas são muito importantes. Os estados, né, eles têm utilizado muito, os municípios também. E é algo que, assim, eles têm realmente
como o nome diz, né, é algo que tem, né, essa premissa de tornar o dia a dia, né, do gestor, né, o gestor de projeto, ter essa facilidade nessas modificações, né. Eu acho que os alunos conseguiram ter uma, uma boa visão em relação a essas metodologias e eu acredito que seja isso. A gente agradece novamente pela participação e o professor Hamilton falou que depois lhe envia o certificado da sua participação do dia de hoje, tá? Agradeço novamente. Não Tá sei se quer certo. deixar alguma mensagem para os alunos. Nada, eu trabalho com gestão de projetos há muitos anos, né? Realmente é uma paixão, vai crescendo dentro da gente. No começo eu achava que ia ser era só um trabalho, mas depois eu vi que era uma coisa que a gente vai incorporando na gente para tudo na vida. E assim, as pessoas que estão se capacitando nessa área aí, super recomendo. Obrigada novamente, Marcelo. Uma excelente noite, Valeu, tá? E se tchau. precisar, a gente também está disponível aqui no nosso curso de gestão pública, Tá tá certo, bom? estou disponível aí, tá bom? Tchau, Tá tchau. bom, muito obrigada. Uma boa Valeu. noite a todos. E se precisarem Boa também, a gente noite. está disponível ali pelo chat para esclarecer as dúvidas de vocês. Certo. Valeu. Obrigada. Tá, boa noite. Boa noite. No Brasil, todas as muitas gerações ouviram o perdão